Bueno, yo estaba hablando sobre esto acá. Isso é a introdução e a base, por que buscamos isso, que foi aumento do número de laboratórios, que é uma característica não somente do Brasil, mas de todos os países. Mira o que passou, incluso durante a pandemia. Temos como se fueran ciclos, e esses laboratórios se vão aumentando em número por ciclos. E tivemos a pandemia. La búsqueda, al menos que se, no, yo tengo un laboratorio así y no necesariamente eres algo. Esa fue la preocupación. Sempre com os riesgos que temos com o funcionamento desses laboratórios. Porque não são laboratórios simples e que têm junto a eles uma característica e um risco muito bem definido. E com isto temos algo de riesgo, pero não temos a informação devida. Então, como que pode algo que seja estratégico para o Estado, não somente para o Estado de Brasil, para o Estado de Panamá, de Argentina, de outros, e que também um Estado com relação ao outro, que se saiba quais são as instalações de risco que este país tem, os perigos, as instalações, as infraestruturas estratégicas. É parte da inteligência do Estado. Okay? Então, e buscar. Não temos em Brasil instrumentos legais de construção, certificação, supervisão, e que desafortunadamente me parece que sigue sendo uma realidade de vários aún em Brasil. Bueno, também falei acá quanto ao problema, porque não sabia quanto, onde estão, como se construir, quando, a quem estão vinculados, que trabalha, que custo operativo, se são certificados ou não, inspecionados, se a estrutura cumpre com estándares, se cumpre o sistema de gestão, quais são os principais desafios, brechas e fortalezas. E com as lacunas que temos em Brasil, que desafortunadamente a grande maioria dos países estão no mesmo. Não possuem um plano estratégico centralizado de controle e certificação, a falta de uma rede nacional de laboratórios, falta de mecanismo de apoio à ensinança, investigação e desenvolvimento científico, inovação, falta de marco jurídico amplo e atualizado, plano nacional de informação e de maneira que muito nos agradou em 2020, quando tivemos em Brasil a criação de um grupo de trabalho por o antigo presidente e que compreendeu que isso era algo necessário. Então, vamos trabalhar quais são as instalações críticas do Brasil. E acá, dentro do conceito que eu falei com vocês, que não falamos solamente das estruturas críticas laboratoriais, mas também as linhas de energia elétrica, transporte, fronteiras, comunicação, finanças, água e coisas assim, que são críticas para o Estado brasileiro. Então, como que eu tenho que mirar as grandes linhas de transmissão, suministro elétrico, para que eu não tenha, porque em todo o país, em Brasil, não temos mais do que 3 ou 4 grandes linhas, e são linhas, e que você tem que proteger a linha de energia elétrica, por exemplo, para não se caga o país. Uma que você vai ter a outra como redundância, então sistemas também, isso você trabalhou acá. Em la Política Nacional de Biosseguridade e Bioproteção, que foi o que nos tocou, e também na parte do futuro laboratório nível 4 de Brasil. E como les digo, todos os pontos em 382 perguntas que estipulamos em uma matriz que foi feita em Excel, e a este arquivo se foi enviado para todos os laboratórios que inicialmente tendríamos identificado, que foram 86. Okay? Então, de distintos vínculos institucionais e números, enviamos a todos. E destes, logramos ter a resposta ao redor de 86. Foram 60% destes nos responderam. Okay? Que é muito por la estrutura. O problema que foi muito concentrado. Então, tivemos, por exemplo, a agricultura, praticamente todos os laboratórios, saúde, a grande maioria, mas de la academia, a área
de hospitales universitários, ANAIA. Empresas privadas, eu penso que é um ou dois. Então, é uma ideia, pero com estas limitações. Não logramos cobrir tudo, porque isto foi uma iniciativa acadêmica e que se foi enviada, e a vários desses laboratórios tivemos a oportunidade de ter visitas em situ. Então, visitamos ao redor de 30, um pouco mais destes, um por um. Sacamos fotos, falamos com os gestores, tudo. Bueno, alguns resultados preliminares, ok? Patógenos que são manipulados. Mirem que quando enviamos isto foi o ano 2021. E isto foi enviado em 22, 23. Estávamos em meio da pandemia. Então, a grande maioria dos laboratórios nos falavam: eu trabalho com SARS-CoV-2. Acá, Mycobacterium, 9 laboratórios. Que Mycobacterium? Tuberculoses, bovis e outros por várias espécies. Vírus de febre, vírus da febre aftosa, 4. Laboratório 1 de governo, 3 privados. Vírus chikungunya, 3. Zika, 3. Vírus VIH, 3. Dengue, 2. Urupush, 2. Rábia, 2. Febre amarela, 2. E também outros que foram mencionados. Adenovírus, vírus da peste porcina africana, vírus de laringotraqueites infecciosa aviar, vírus da gripe aviária, arbovírus general, vírus da língua azul, brucela, burkholderia mali, peste porcina clássica. Mira que nós não temos peste porcina africana em Brasil. E um dos laboratórios nos reportou que estava trabalhando com isto. Clostridium botulinum, coccidioide mites, vírus da encefalite equina, hantavírus, vírus da hepatite, lentivírus, vírus maiaro, vírus da enfermidade de Newcastle, retrovírus, vírus da estomatite vesicular, que também não temos reportes em Brasil. O que esse laboratório tem nesta amostra? E Yersinia pestis. Quando você mira acá, primeiro este comentário que eu disse, como você pode ter amostras de vírus? Não temos língua azul em Brasil. O que esse laboratório está com essa língua azul? Este vírus tem condição de manter este vírus para que não se tenha uma fuga, um escape ou um uso indevido? Outro, será que todos esses que foram reportados necessitam estar dentro de laboratórios de alta contenção? Então, tem várias perguntas e todas essas perguntas nós hacemos e tentamos responder na tese de André. Então, todos esses comentários estão allá. Por que alguém se vai pôr vírus da imunodeficiência humana allá? De SIDA? Em nível 3, o que está sendo? Em passado, sim. Talvez, hoje, talvez não mais se justifique ter um vírus desse. É o mesmo com SARS-CoV. Allá, talvez, em alguns casos mandatórios. Hoje, muito raro os casos que necessita ter um nível 3, incluso por recomendação da OMS. Então, estes pontos que são interessantes ter ideia, porque com que se está trabalhando? O que se pensa que tem por allá? Porque vários destes não sabem o risco. Eu tenho o vírus de peste porcina africana. Está louco? Isto foi um desastre em Brasília em 1977. Tivemos que sacrificar todo o plantel de cerdos de Brasil. Isso se passou há 4 anos em Romênia. 100% do plantel se foi eliminado. Se passou em Rússia, em China. Então, compreendes o risco que tem? Então, começamos a falar da parte da governança e coisas assim. Em Brasil.